A paz do Senhor, a paz do Senhor amigo, a paz do Senhor irmãos. Estamos fazendo mais um vídeo, para a honra e glória do nome do Senhor, para que Deus possa, com essas palavras, te abençoar, quem sabe também despertar a respeito da sua volta. Jesus está voltando muito breve. Eu creio que nós estamos vivendo, os momentos finais para a volta de Jesus. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Jesus relata que no final dos tempos, tudo isso que hoje está acontecendo, aconteceria. Eu vou ler algumas passagens da palavra de Deus aqui para que você tome consciência disso aí, se você não sabe. Aqui em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntam ao Senhor como seria naquele dia. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3 diz assim: E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, amados, vivemos esse tempo em que muitas pessoas que se dizem até evangélicas e que já foram evangélicos no passado, hoje eles negam a fé pregando um evangelho completamente deturpado, ou querendo enquadrar a Bíblia aos pecados do mundo. Mas a palavra de Deus diz que exatamente aconteceria isso aí. Lá em 2 Pedro também, o Senhor fala a respeito disso aí, 2 Pedro, capítulo 2, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, a palavra de Deus relata que muitos deixarão de seguir a Deus para seguirem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Como nós já vimos lá em Mateus capítulo 24, o Senhor fala assim: acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado, evite, preste atenção no que está acontecendo. Quando Paulo estava na terra, Paulo esteve numa igreja bem pequena, na igreja de Bereia, que enquanto ele pregava, os irmãos acompanhavam na palavra para ver se aquilo que Paulo pregava era exatamente aquilo que estava escrito. E o próprio Paulo fala que se ele pregasse uma palavra que não fosse aquela que estivesse escrita, ele seria anátema, ou maldito, e até mesmo os anjos do céu que viessem trazer uma palavra que não fosse aquela que estava escrita, seria maldito. Amados irmãos, eu não sei o que está acontecendo hoje em dia, porque as pessoas, eu estou falando dos irmãos antigos, muitos irmãos que nasceram no Evangelho, muitos irmãos estão sendo levados por doutrinas completamente erradas, completamente equivocadas, e estão seguindo essas pessoas. E a palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos, tenha cuidado. Mas as pessoas parece que estão sem perceber, estão dormindo, estão desatentas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Jesus está voltando. Os sinais são muito claros para a sua volta.
Eu sou um crente de 30 anos, fazem 30 anos que aceitei Jesus, 30 e poucos anos. E quando aceitei Jesus, eu aprendi que a palavra de Deus, toda ela é boa, porque assim está escrito, que a palavra de Deus é boa para ensinar, para corrigir, para redarguir. E hoje, lamentavelmente, até muitos pregadores querem tirar o Velho Testamento da palavra de Deus. Eu não sei por quê, porque o mesmo Deus que está no Velho Testamento é o mesmo Deus que também está no Novo Testamento. Na minha vida de crente, quantas e quantas maravilhas o Senhor fez na minha vida usando palavras do Velho Testamento. Porque a palavra do Senhor é viva, ela é verdadeira e toda ela é boa, segundo a própria palavra, para ensinar. Agora, o que eu percebo, lamentavelmente, que esses mesmos pregadores que querem tirar o Velho Testamento da Bíblia, também agora querem tirar Paulo, porque eles acham que Paulo está ultrapassado. Paulo escreveu uma carta que estava completamente equivocado. Então, amados irmãos, o que nós percebemos é que Satanás, com a sua astúcia, tem desviado muitos crentes da verdadeira palavra de Deus, né? De uma forma sutil, de uma forma sorrateira, né? Como diz a própria palavra, encobertamente, ou seja, faz de conta que não é assim e vai tirando a palavra de Deus dos irmãos. Mas eu quero dizer, meus irmãos amados, que o mesmo Jó, como já testemunhei no outro vídeo, o mesmo Deus de Jó, que agiu lá no Velho Testamento, agiu da mesma forma na minha vida. Quando eu fiquei desempregado, que eu perdi tudo, e muito mais o Senhor acrescentou na nossa vida. Da mesma forma que Ele fez com Jó, no Velho Testamento, Ele fez comigo, né? Em pleno século XX, século XXI. Então, amados irmãos, não vamos dar ouvidos a ensinos de demônios, a pessoas hipócritas, né? Pessoas que conheceram a palavra de Deus, mas que de alguma forma se desviaram do caminho do Senhor e hoje estão seduzindo milhares de pessoas para esse caminho que leva à perdição. Diz a palavra do Senhor que o Senhor não poupou nem os anjos do céu quando falharam, e não poupará nenhum daqueles que se desviarem dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias, e o fato de eu estar aqui falando para os irmãos e para quem está me assistindo é exatamente levado pelo fato de que eu conheço um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus que não mudou, porque as palavras do Senhor são vivas e verdadeiras. Tanto é que há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, quando ele falou a respeito dos falsos mestres e dos falsos doutores, hoje se cumpre. Isso quer dizer que o nosso Deus é o Deus onipresente, onisciente e onipotente. Ele já antecipou toda a história da humanidade e escreveu aqui na palavra dele, que não pode mudar, nenhuma palavra pode acrescentar e nenhuma palavra pode tirar. Eu louvo a Deus, amados, eu louvo a Deus, graças a Deus, pelas provações que Deus tem permitido que nós passemos, como eu já relatei, sabe? Situações difíceis de saúde, financeira, situações diversas, sabe? Tudo para que eu possa ver a glória do Senhor. Porque de todas que eu passei, o Senhor nos livrou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava me lembrando que muitos, quando tocam no Velho Testamento, não, isso é o Velho Testamento, não, isso aí é para antigamente e tal. Deuteronômio capítulo 28 fala a respeito das bênçãos e das maldições. Sabe, amados? Quantas e quantas bênçãos que estão ali foram realizadas em nossas vidas.
Porque a palavra de Deus diz que se nós obedecermos, está escrito lá no Velho Testamento. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, em tudo que nós fizermos, nós seremos bem-sucedidos. Está escrito no Velho Testamento. Que muitos pastores querem tirar, querem apagar. Porque, na verdade, o que eles querem é tirar a palavra de Deus, sabe, amados irmãos, do coração do crente. E isso é uma astúcia de Satanás, que a palavra de Deus diz que ele já foi julgado e condenado. Só que ele não vai só. Ele vai exatamente com aqueles que mentem, com aqueles que enganam e aqueles que estão sendo enganados, até mesmo porque querem ser enganados, porque já conheceram a palavra de Deus. Muitos ficam porque a igreja é bonita, o templo é bonito, porque o templo é organizado. E a palavra do Senhor diz que ele não habita em templos feitos pelo homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós permanecemos fiéis ao Senhor. Sabe, amados? Lutando para ser fiel, porque nós sabemos que a nossa passagem aqui na terra, sabe, irmãos, é um tempo só. Nós somos peregrinos na terra. O nosso lugar não é aqui. João capítulo 14, o Senhor diz que vou vos preparar lugar para que onde eu estiver, vocês também estejam. E esse lugar não é a terra. Esse lugar é o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, amados, que eu muito novo na fé, a minha esposa ainda não era evangélica, e a gente passava uma luta muito grande, porque minha esposa tinha muito ciúme quando eu ia para as vigílias, e muitas vezes ela ligava para a vigília, tratava muito mal os nossos irmãos da vigília, porque ela não conhecia a verdade. Então, eu estava nessa luta, nesse turbilhão, em que eu havia aceitado a Jesus e ela não. Mas eu me lembro, amados, que numa noite, tá, nós estávamos dormindo tudo num quarto, eu, minha esposa e os nossos filhos, tudo criança. Eu me acordei de madrugada, sabe, sentindo a glória de Deus, sabe, sentindo o perfume de Deus, sabe, amados, sentindo o cheiro do céu, aleluia, glória a Deus, sabe, é algo sobrenatural, é algo que está preparado somente aqueles que forem fiéis até o fim. Eu posso dizer aos irmãos que nada se compara. É um perfume, é o perfume de Cristo, é o perfume do céu que Deus tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós estamos no lugar que hoje se prega uma palavra errada, sabe, amados, vamos orar ao Senhor e, se continuar, vamos escolher a nossa salvação, porque Deus tem muitas igrejas fiéis na terra. Elias pensava que somente ele tinha escapado e o Senhor ainda tinha mais de 5.000 profetas na terra. O Senhor continua com muitas igrejas na terra, igrejas que pregam a palavra verdadeira, pastores fiéis a Deus. Eu sempre gostei de visitar o YouTube, porque a televisão, canal aberto, a gente sabe que praticamente poucas coisas aproveitam. E eu pude contemplar pessoas que se dizem pastores, dizendo que não tem mais nenhuma igreja que preste. Então, quando uma pessoa fala uma coisa dessa, sabe, automaticamente ela fala daquilo que a boca, que o coração está cheio. A Bíblia diz que a boca do homem fala daquilo que o coração está cheio. Então, a pessoa que julga que na face da terra, que no Brasil não tem mais nenhuma igreja que preste, 90 e tantas por cento de igrejas que não presta, essa pessoa não presta. É ela que não presta. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu louvo a Deus que nós somos pastores e nós pregamos, e nós temos ido em várias denominações evangélicas pregar, e como eu tenho, sabe, amados irmãos, me deleitado em igrejas avivadas, igrejas cheias de poder de Deus, igrejas que pastores pregam a genuína palavra de Deus.
Graças a Deus. Eu concordo até que muitas realmente se desviaram. Eu concordo até que tem muitas igrejas brincando com as coisas de Deus. Eu concordo, porque isso é bíblico, que diz que nos finais dos tempos seria assim, mas não é todas. Sempre haverá um lugar para você na terra enquanto você estiver aqui, porque Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Eu fui visitar um tempo desse uma igreja, eu fiquei impressionado. Tá? Essa foi uma exceção que eu fui e fiquei impressionado, porque era uma igreja, era um templo muito bonito, uma igreja bonita, tá? Na estrutura física, né? De tijolo, tinta, né? E argamassa, porque a palavra não era mais a palavra. Né? Aquele pastor, ele pregava, sabe, irmãos, uma Bíblia que eu não conheço. Ele pregava pedaços de versículos, como muitos falsos pastores pregam hoje. Ele citou Romanos capítulo 8, versículo 1, dizendo o seguinte: não, irmãos, porque ser crente não é como antigamente era, em que tudo era proibido, né? Porque tinha que ser santo, tinha que ser santo. Então isso não existe. Ele falando lá, e eu só olhando. Está vendo aqui, olha, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há. Mas a Bíblia não diz assim. Isso é um pedaço de um versículo, porque a Bíblia diz o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Essa é a palavra de Deus que pregamos. Como nós ouvimos há pouco tempo, né? Um pastor, ou um dito pastor, dizendo que a igreja, que a Bíblia Sagrada é um livro machista, dizendo que o homem tem que ser o cabeça da mulher, né? Mas ele não cita o restante dos versículos, que está lá em Efésios, dizendo que assim como o Senhor é o cabeça da igreja, o esposo também tem que ser o cabeça da esposa, né? O Senhor entregou a sua vida pela igreja. A si mesmo, o marido ame a sua esposa e cuide dela, assim como o Senhor cuida da igreja. É assim que está escrito na Bíblia. Né? Em outra passagem diz que a esposa tem que ser submissa ao seu esposo como ao Senhor, como a igreja é ao Senhor. É assim que está escrito. Então, amados irmãos, vamos seguir o exemplo dos nossos irmãos antigos, lá da igreja de Bereia, né? Vamos olhar a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia Sagrada, porque é ela que testifica do Senhor, não é o homem que testifica, é a Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor diz que a Bíblia, ela não é um livro de interpretação pessoal do homem. Ela não é. Hoje o que tem de homens querendo interpretar ao bel prazer a palavra de Deus é um absurdo. Mas a Bíblia diz que não é assim. Porque quem inspirou a palavra de Deus foi o Senhor, através do seu Santo Espírito. O homem apenas escreveu. Ele não interpretou. Quem deu a inspiração foi Deus. Então, amados irmãos, para a honra e glória do Senhor, presta bem atenção no Senhor quando ele fala assim: acautelai-vos, tenha cuidado, em outras palavras, cuidado com a sua salvação, porque o inferno é terrível. O inferno, a princípio, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, mas também agora é para todos aqueles que saem, que deixam, sabe, irmãos, a verdadeira e genuína palavra de Deus para seguirem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. A palavra de Deus nem fala desses falsos mestres e falsos doutores como verdadeiros demônios, porque eles perderam a essência de Deus no coração.
Eles fazem exatamente aquilo que Satanás fez no passado, que Lúcifer fez. Lúcifer foi uma criatura de Deus, era um anjo, mas quis ser maior que Deus e caiu. E hoje, da mesma forma, vários pastores querem saber mais que Deus. Querem saber mais que Deus. Eu vi, e está no YouTube, pastores dizendo que Paulo não sabia o que estava fazendo. E são palavras velhas, palavras mortas. É a mesma coisa, sabe, irmão? É a mesma essência de Lúcifer. E essas pessoas, o lugar delas já está guardado no inferno. Não siga mais essas pessoas. Siga Jesus, autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que você prefere? Momentos felizes na terra, talvez numa igreja suntuosa e bonita, e ter uma eternidade de condenação, uma eternidade no inferno? Nós estamos vivendo os últimos momentos para a volta de Jesus. Ainda há tempo de você orar, até jejuar se quiser, para perguntar do Senhor quem tem razão, quem está com a verdade. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que o meu Senhor é o único verdadeiro, é o único que contém a verdade, a palavra de Deus, as Escrituras. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Se você está longe do Senhor, volte para Jesus. A Bíblia diz que haverá momentos na terra de terror e de pavor que nunca houve igual para aqueles que ficarem na terra depois do arrebatamento. Então precisamos nos voltar para Jesus, precisamos preparar para que, ao soar da trombeta, nós sermos arrebatados e termos um encontro com o Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, abre os olhos, Pai, desta nação, abre os olhos do teu povo, Senhor, que muitos deles estão seguindo espíritos enganadores, pastores e mestres mentirosos, seguindo e servindo ao pai da mentira, que se chama Satanás. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor liberte, Pai, este povo, e liberte em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão desanimados, que o Senhor anime, aqueles que estão frios, que o Senhor aqueça. Louvado seja o nome do Senhor, e que o Senhor renove, Pai querido, a tua igreja na terra, para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amado amigo, louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou desta palavra, compartilhe. Compartilhe mesmo, sabe? Mesmo, porque milhares de pessoas estão deixando o evangelho verdadeiro para seguirem doutrinas de demônio, palavras mentirosas, palavras que parecem verdade, mas não são, que a Bíblia chama de fábulas. Compartilhe esta mensagem, tá? Dê o seu like, né? Se inscreva no nosso canal. O nosso canal ele é muito novo, ele está com 2 semanas, tá? Ele precisa crescer, porque vivemos momentos finais. Vivemos momento em que muitas pessoas, milhares de pessoas, estão deixando de congregar, milhares de pessoas estão deixando a genuína palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que muitos deixariam. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A palavra de Deus diz que muitos serão enganados. E essa palavra ela não vai mudar. Mas eu costumo dizer que não seja eu, que não seja você,
a ser condenado, que não seja você a deixar o caminho do Senhor, que não seja você a fazer parte deste muito. É só você ver a Bíblia. Muitos deixarão a palavra, sabe? Muitos serão condenados, apenas poucos serão escolhidos. Então, que sejamos este pouco, que sejamos fiéis. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que lá no céu não haverá mais tristeza nem dor, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fará novo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.